Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou gravando Boa noite. essa aula vai ser disponibilizada, a gravação para o pessoal que comprou o Gestão de Tempo no Agronegócio. E aí, como nós iríamos fazer essa dele, nós achamos interessante também trazer para vocês disponibilizar essa aula para mais pessoas. Então, quem está entrando aqui está vendo que já tem um clima muito familiar, porque algumas pessoas que estão aqui já fazem parte de algum treinamento, de algum curso, de alguma formação minha, então estão conversando aqui. Mas vocês que ainda não nos conhecem, não me conhecem, eu sou a Marisol, sou psicóloga. O meu foco de trabalho hoje são famílias, equipes, líderes e gestores do agro. Eu atuo há mais de 13 anos diretamente, sou formada há 20 anos, mas diretamente com o agro há 12 anos, 12, 13 anos com famílias e equipes do agro. E comecei nesse mundo online há uns 3 anos, fazendo um programa e venho desenvolvendo várias atividades, atendendo muitas famílias e muitos times nesse formato online. Então, hoje, nessa aula, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e desejo que realmente vocês saiam daqui com uma nova visão sobre a gestão de tempo e realmente podendo levar isso para as pessoas que estão à sua volta, de forma que realmente traga mais produtividade, mais rentabilidade, mais engajamento, motivação, que diminua aí a rotatividade, que eu sei que é algo que é muito forte dentro do agro e que tem causado muita dor de cabeça, né? Então, o desejo aqui é que quando vocês saiam daqui. Marisol, Oi. Marisol, o seu Nivaldo falou que não está te ouvindo. Oi, mas deve ser um problema, então, seu Nivaldo, aí. Vocês me escutam? Tá tudo bem aí? Sim, Vocês me Sim, escutam? sim, Então, deve ser sim. algum problema. O senhor teria que dar uma olhadinha aí no seu áudio, no seu celular. De repente, sai e entra de novo, né? Esse pode ser que ajude. Deu certo. Deu deu certo? Você certo, falou Deu que deu certo? certo. deu Ai, que certo. Deu bom, certo. que bom. Ótimo. Então Então, tá. Desculpa, Marisol. imagina. Me ajuda, pode me assessorar aí, Raquel. Tá bom. É, você viu? Como sempre tem alguém que está ali de olho te ajudando, é isso aí. Então, o meu desejo mesmo é que vocês, no final, saiam melhores do que entraram e tenham realmente uma colheita de sucesso em tudo na vida de vocês. Quando a gente fala colheita de sucesso, e aqui eu coloquei gestão de tempo no agro, mas para vocês terem uma colheita de sucesso em todas as áreas da vida de vocês. Então, hoje, estejam bem abertos, porque provavelmente vocês vão estar escutando algumas coisas que vocês vão pensar, mas o que que isso tem a ver com gestão de tempo? Tudo que a gente for falar aqui, que eu for falar aqui com vocês, tem a ver com gestão de tempo, tá? Tem a ver com a forma de gerir o tempo. E a gente, às vezes, se apega muito no que eu não estou conseguindo realizar, mas não olha para o que pode estar por trás dessa não realização, certo? Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Se caso você. Guilherme vai carregar hoje? Ó, quem está com o som Vai ligado, sim, por quê? vou desativar o som, tá bom? E aí a gente, mas não impede de vocês fazerem perguntas. Aqui é para ser algo bem, uma troca de ideias, tá? Vocês viram quem está entrando aqui, já viu uma conexão aqui com o pessoal, é assim mesmo, vai conversando, já vai perguntando como tá as coisas, porque a gente cria esse elo e é uma coisa que ajuda muito nas questões de engajamento, de administração do tempo. Tá? Seguimos então aqui. Bom, como eu falei para vocês, um dos meus grandes objetivos, eu falo que a minha missão hoje é trazer uma vida memorável para o agro. E eu entendo que essa vida memorável, ela está embasada em 3 pilares: lucro, leveza e legado. Sem lucro, não tem negócio. Então, tudo precisa realmente de lucro. Sem
leveza. É impossível, se o negócio for truncado, for ruim, conseguir deixar um legado. E para deixar esse legado, então precisa dessa leveza e precisa desse lucro. Eu entro muito no âmbito da leveza. Quem já fez o meu trabalho ou já fez participou de algum programa meu, sabe que é aqui que eu atuo. Mas atuando aqui, trazendo essa leveza, esse desenvolvimento, com certeza isso gera lucro e gera legado. Isso já é comprovado, tá? Pelos meus clientes, pelas pessoas que fazem os meus trabalhos. E é isso que eu quero para você. E tudo começa pela gestão do tempo, né? Tudo começa, se a gente não é que tudo começa pela gestão do tempo. Se você não tem uma boa gestão do tempo, você não consegue alcançar esse tripé. E para a gente entrar nessa reflexão, eu convido vocês a escutar esse vídeo, essa mensagem desse vídeo. Todos os dias o sol nasce, o vento sopra, o mundo gira e o tempo passa. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é o tempo. Quando se vê, já são 6 horas. É sexta-feira, é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Para trás ficaram dias, meses, anos. Os filhos, a vida. E qual legado foi deixado? Deu tempo? Hoje, na era digital, tudo acontece tão rápido que dificilmente nos lembramos do que aconteceu ontem, mesmo se ficamos com cicatrizes. Vivemos preocupados, mas a maturidade nos ensina algumas coisas na vida. É melhor viver a favor do tempo, sabendo que perder tempo é desperdiçar a vida e correr contra o tempo é maltratar o coração. O tempo transforma tudo. Não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. Repensar nossos caminhos, fazer novas escolhas. Sim, nós temos escolhas. Com o tempo, se aprende que por mais que a vida ganhe de nós, a única coisa que podemos perder é a vida. A mágica da vida não está no fim e nem no começo dela, mas a verdadeira felicidade está no caminho, nas conquistas, nas vitórias, nos sonhos, em cada minuto que vivemos e somos gratos. Acredite, estamos aqui para fazer história e não apenas para contar história. Viva o presente, porque a vida é agora. Sorria, ame, abrace, brinque, fale, aprenda, construa, tenha atitude, enfrente desafios. E se o tempo passa rápido, passa a valer a pena cada segundo, porque o importante é viver e acreditar em cada momento que o tempo nos proporciona. Enfim, o tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades. E o que realizarmos de coração será a verdade. Seus sonhos, conquistas e momentos inesquecíveis merecem um filme.
onde você está depositando o seu tempo? É muito fácil a gente escutar um vídeo desse e pensar, é isso que eu tenho que fazer. Mas por que que a gente não faz? Por que que é tão complicado gerir algo que a gente sabe que não volta? Que tudo que você gasta dele, ele não volta, ele passou. Então a gente sabe muita coisa que esse vídeo, né, essa reflexão desse vídeo, mas muitas vezes a gente não dá conta de saber organizar isso. Por que que será que isso acontece? Existem várias coisas que podem gerar essa não gestão de tempo. O meu objetivo aqui com vocês hoje é falar sobre o olhar da psicologia, sobre o olhar da visão sistêmica. E provavelmente, se vocês estão aqui, é porque vai fazer sentido para vocês. Então, estejam bem atentos, bem dispostos, abertos, né? Eu sempre falo que o segredo do sucesso de qualquer coisa na vida é a gente se permitir querer estar ali, dar o nosso 100%. Então, já que você está aqui, fica essas 2 horinhas aqui comigo, né, até o final, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Ser grato por estar aqui, ser grato pelo que você está ouvindo, estar no agora, são todas questões que podem te ajudar muito a sair daqui com melhores resultados. E hoje, então, como eu falei, eu vou falar com vocês sobre essa ótica da psicologia, sobre a ótica da visão sistêmica, que é o que eu estudo, que é a minha base, e que faz sim a diferença quando você aplica na sua vida. Então, se eu perguntar, vão escrevendo aí, podem ir falando, vão escrevendo aí, onde você está depositando o seu tempo hoje? Onde você está gastando esse tempo? É de forma produtiva? É de forma que não tá mais na urgência? Tá mais em coisas circunstanciais? Como que tá isso para você? Para quem comprou o programa, a aula Gestão de Tempo no Agro, a gente tem um teste que fala sobre a tríade do tempo. Então, como que tá aí? Já melhorou? Ainda está, às vezes, muito na urgência, muito no circunstancial? Quem fez o programa Revelação Agro também já fez esse teste. Como que está a sua gestão do seu tempo? E eu quero dizer para vocês que tudo começa com a gestão das nossas emoções. Muitas vezes, nós não conseguimos gerar bem o nosso tempo porque nós estamos com as nossas emoções bagunçadas. E veja se vai fazendo sentido aí para vocês. Então, nós somos como um baú, como eu falei, ou vamos pegar um guarda-roupa. Se esse guarda-roupa tá com as roupas todas misturadas lá, com as cores, as camisas, tudo misturado, é mais difícil de eu chegar e pegar uma roupa e vestir ela num tempo rápido. Normalmente, o que que eu vou eu vou perder tempo lá procurando, ainda essa roupa vai estar amassada, eu vou precisar ainda passar essa roupa. Agora, quando as roupas estão todas organizadas, a camisa é aqui, a blusa é aqui, a cor alaranjada é aqui, a cor verde é aqui, eu chego lá, eu olho, eu pego. E eu não perco tempo. As mesmas coisas são com as nossas emoções. Se eu tô com tudo bagunçado, tudo que eu vou fazer se torna bagunçado. Se eu tô com tudo dentro de mim organizado, as coisas, desculpa, vão acontecendo de forma mais organizada. E aí, essa pergunta, como estão as suas emoções? Existem pesquisas que falam que só 35% da população mundial conhece as suas emoções. 35% só. Conhece as emoções. Ou estou triste, estou bravo, estou com raiva, estou feliz. E eu só consigo gerenciar as minhas emoções se eu tenho consciência de como eu estou. Vou tomar banho. Então, quando a gente não tem consciência de como nós estamos, fica mais difícil você conseguir gerir o seu tempo.
Então, como estão as suas emoções? Como estão as suas emoções? Quem puder abrir a câmera, eu gosto de falar com gente ouvindo, olhando os olhos, assim, que só de olhar eu já sei mais ou menos como estão as emoções. Quem puder abrir a câmera. E não é para fechar, não, Camila, é para abrir. Então, como estão as suas emoções? Isso vai fazer muita diferença na forma como você administra o seu tempo. E aí que entra a questão do bem-estar e da felicidade, né? E por que que muitas vezes nós estamos presos ao tempo, à gestão de tempo? Por conta das nossas crenças, né? Muitas vezes aí você tem crenças, você tem coisas que te atrapalham, que você acredita, e eu vejo que no agro tem muito isso. Para as coisas darem certo, tem que ser difícil, tem que ser demorada. E aí as coisas são difíceis, são demoradas, porque eu busco coisas na minha vida para tornar a vida mais difícil e mais demorada. Tá fazendo sentido? Não acontece isso? Para você se dar bem, para você ter sucesso, você precisa sofrer, tem que ser difícil. E aí a gente vai criando essas crenças dentro de nós. E essas crenças vão nos tornando, às vezes, mais ríspidos, vão nos tornando, às vezes, mais bravos, mais sérios. E a gente vem trazendo isso. E muitas vezes a gente precisa fazer, quebrar esse ciclo, né? Olha esse desenho aí. Você precisa olhar para isso e quebrar esse ciclo. De que, às vezes, as coisas têm que ser mais complicadas. Vocês já viram que, para algumas pessoas, parece que é tão leve, tudo é tão leve, as coisas vão acontecendo levemente, tranquilamente, e para outras as coisas são mais truncadas? Então, às vezes, tem a ver com algo que você está trazendo lá da sua história, da sua infância. E olha, a visão sistêmica, ela traz assim, que às vezes isso pode ser até de sofrimentos familiares anteriores, de situações. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu tentar deixar. Quem está Só tentar deixar no mudo para a gente não. Então, às vezes, tem situações que nos impedem de ter bem-estar, de ter felicidade, de administrar bem o nosso tempo, que está linkada ao nosso sofrimento familiar, aos ciclos repetitivos de gerações. Então, para aí e começa a pensar. E você pode até ir colocando aí no chat, conversando comigo. Olha para trás, olha para a sua história, olha para a história da sua família. Como que era a administração do tempo? Como que era a gestão do tempo dos seus pais, dos seus avós? Como que era os negócios? Eles aconteciam rapidamente ou eles demoravam, eram enrolados para acontecer? Muitas vezes a gente precisa se libertar, fazer essa ruptura, né, desse movimento que a gente traz para ter sucesso, né, para ter brilho, para o negócio, para você conseguir fazer com que o seu tempo tenha qualidade. E aí, a psicologia positiva vem falando muito sobre bem-estar e felicidade no trabalho. E isso é um dos meus grandes focos, em levar bem-estar e felicidade para trazer a tal da leveza que faz parte desse pilar de uma vida memorável no agro. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o bem-estar e a felicidade para fazer com que a gente possa romper com isso que a gente às vezes vem trazendo, com isso que a gente que está implantado na fazenda, no negócio, e que às vezes está truncado aí. Se vocês estão aqui, é porque de alguma forma vocês precisam evoluir a sua gestão do tempo. E eu tenho certeza que quando você fizer, colocar em prática isso que a gente vai falar agora, muita coisa vai começar a fluir. Então, mas por que falar de felicidade quando a gente pensa em gestão de tempo? Já falei um pouquinho aqui para vocês. E o que a psicologia positiva ela traz? De pesquisas científicas, que pessoas que são mais felizes, elas são mais positivas. Então, vem cá, se eu sou mais positivas, se eu sou uma pessoa positiva, a tendência das coisas, da minha gestão de tempo, é ser mais fluida ou mais engessada?
que vocês me falam? As fluídas. Fluida. Se eu sou uma pessoa otimista, a tendência da gestão de tempo é qual? Ser mais fluida ou não? Sim. Sou otimista, vai dar certo, vamos lá, vamos conseguir, vamos fazer isso, né? Porque daí a pessoa que é otimista, ela já pensa, ela já planeja, ela já vê, ela já organiza tudo, ela organiza aquele guarda-roupa, ela tá com as emoções delas organizadas. Pessoas felizes, elas vivem de 6 a 8 anos a mais, ganha tempo, né? Isso é pesquisa, isso é comprovado. Pessoas felizes, elas aumentam a imunidade, então pensa. Se os seus colaboradores estão felizes, eles vão pegar menos atestado, eles vão ficar menos doentes, a esposa dele vai ficar menos doente, o esposo, o filho, né? Porque se o ambiente está ruim, as emoções do pai estão ruins, essa criança pode ficar doente, porque ela é esponja, né? Então, aumenta a imunidade, bem-estar e felicidade. Com isso, você tem mais colaboradores trabalhando, você mesmo pode estar trabalhando, você não fica doente. Se eu estou doente, é muito difícil conseguir trabalhar bem, é muito difícil eu gerir bem meu tempo. Melhora os relacionamentos sociais. Se as pessoas se dão bem, se as pessoas trabalham bem em equipe, elas potencializam o tempo, né? Elas conseguem desenvolver as atividades mais rápido, as coisas fluem mais rápido quando você tem a outra pessoa, quando você tem com quem contar. Certo ou não é? Faz sentido? Sim. Mas, Então, olha só o que bem-estar e felicidade traz e como ele influencia na gestão do tempo. E algumas pesquisas, trouxe 3 exemplos aqui para vocês que mostram o quanto que realmente o investimento em felicidade traz resultados, né? Aqui, ó, essa do Grupo Neve, ele fala que o aumento de 20% nas vendas de cada... Houve um aumento de 25% nas vendas a cada 1 ponto de melhoria no índice de felicidade. E vocês fizeram o teste lá, né, para ver como que estava o índice de vocês. Não sei como está o índice, mas quanto mais estiver lá perto do 10, aqueles 5 pilares, mais você vai estar num nível ótimo de bem-estar e felicidade. Então, eles sempre aplicam testes para ver como está o índice no começo, fazem algumas campanhas, alguns movimentos para aumentar o nível de felicidade, e aí eles perceberam, refazendo o teste, que aumentou 25% das vendas a cada 1 ponto de melhoria na felicidade. Ou a Google, o aumento de 35%, 37% na felicidade dos colaboradores resultou em um aumento de 12% na produtividade. Isso não tem a ver com gestão de tempo? Se eu produzo mais, eu estou usando melhor o meu tempo. Para cada $1, a Organização Mundial de Saúde, para cada $1 investido em saúde e bem-estar mental dos colaboradores, volta $4 são percebidos em ganhos com o aumento de produtividade. Então, veja a importância para a gestão de tempo, você está bem com as suas emoções, as pessoas que estão à sua volta estar bem com as suas emoções, estar com bem-estar, estar com felicidade. O quanto que isso vai trazer de benefícios, né? E com certeza vai fazer com que esse tempo seja mais produtivo. Você consiga gerir melhor esse tempo. Então, essa frase aqui de Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele fala o seguinte: se você se exercitar, você ganha até 3 anos de vida. Se você não fumar, você ganha de 3 a 6 anos de vida. E se você for feliz, você ganha de 6 a 9 anos de vida. Quanto tempo a gente ganha? Então, quanto tempo eu estou ganhando a mais se eu conseguir ser feliz? Se eu conseguir gerir bem as minhas emoções? não, Deixa eu só ver o que está escrito aqui no chat, para ver se tem alguma... Como faz? Vamos lá, Nivaldo, eu vou dar algumas pinceladas aqui para vocês. Vou dar umas pinceladas aqui para vocês, mas já vai ajudar muito. Então, como fazer para trazer bem-estar e felicidade? Então, não sei se é isso que foi a sua pergunta, mas
Bom, vamos lá. Então, qual foi a última vez que você teve a sensação de felicidade? Conta para mim. Entrou agora, pecuária focada. Boa noite. Consegue me responder essa pergunta? Qual foi a última vez que você teve essa sensação de de bem-estar e felicidade? Todo mundo? Tô perguntando Hoje, aqui para pecuária focada, mas pode responder. o dia todo hoje foi maravilhoso. Qual que foi o momento que te trouxe? O que aconteceu A que teve? cada novo número que a gente discutia, sendo um número ruim ou não, a gente diagnosticava um problema, chegava na solução dele. E isso abria os olhos da turma que estava em volta, um olhava para o outro com felicidade. Ah, então Isso é uma, contagiante. uma E você me dá um minuto para explicar cientificamente por que o estresse, por que o medo, ou por que isso piora a vida da gente, a qualidade de vida da gente? É, eu sei que é isso. Porque o estresse, Uhum. a não felicidade, a tristeza, a angústia, ele libera os É, corticoides. eu E os entendi. Fica corticoides causam veterinário? inflamação geral no organismo. E isso rouba energia, nutrientes da vida nossa. E é gasto em nada. Então, isso causa más energias. Ela rouba a energia da gente. Então, a gente precisa tirar pensamentos negativos, pessoas negativas, eventos negativos e dominar isso aí. E o exatamente. pior que seja a situação, nós temos um grande aprendizado. Isso é felicidade. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Então, bom, foi a realização de algo, de Tem um número, né, que te trouxe felicidade. vários números, foi muito bom. Que bom. Quem mais aqui? Delúcia, fala para mim qual foi a última vez que você se sentiu feliz? Nossa, já tem um tempinho, viu? Consegue lembrar o que te fez feliz? Assim, eu quando. Vou falar. Gente, para ter noção, eu estou passando por uma fase tão delicada na minha vida que eu estou tentando um trabalho. Isso está me deixando muito frustrada, sabe? Muito infeliz. Essa questão de ficar em casa, parada. Para tu ter uma noção, Marissa, eu nem lembro, para te falar a verdade, assim, uma situação, alguma coisa assim que me deixou assim tão. Estou passando assim, por um momento tão difícil que para mim eu estou muito frustrada, sabe? Estou precisando assim de Tá, mas vamos lá. Mas lembre de um momento que você sentiu felicidade. O que felicidade. te trouxe a felicidade? Quando as minhas duas sobrinhas nasceram. Para Quando mim as foi. duas sobrinhas nasceram. Ok, legal. O Pecuária Focada aqui, obrigada, respondeu. Hoje mesmo, fazendo um remédio no meu pé, que estava cortado, e visualizando a resolução do resultado. Olha aí. Então, se a gente for pegar, ninguém fala assim, eu fiquei feliz porque eu ganhei aquela bolsa, aquele carro. Normalmente, a felicidade, ela é simples. É isso, é um resultado atingido, é uma ferida que está sendo melhorada, é o nascimento de alguém. Não é difícil ser feliz, mas como é difícil ser feliz, como é difícil e complicado trazer para o trabalho a felicidade, né? Isso acontece muitas vezes por conta de algumas coisas que nos impede disso. Por exemplo, não está no aqui e agora. Isso aqui, ó, celular, a gente está sempre ansioso, pensando muito lá na frente, né? A gente está, às vezes, muitas vezes, não está presente no aqui e agora. Outra coisa que faz com que a gente não seja feliz é a gente sempre estar olhando as coisas mais negativas. E sabe por que acontece isso? Veja só, um jornal, por que só passa notícia ruim? Porque as pessoas veem mais notícia ruim. Por que uma publicação de uma tragédia gera mais curtidas e visualizações do que uma publicação de uma coisa que é boa e saudável? Porque o nosso cérebro reptiliano, aquele cérebro que só sobreviveu aos dinossauros lá atrás,
ele era movido à luta e fuga. Então, até hoje, de alguma forma, a gente traz isso e a gente precisa trazer aqui, ó, para o nosso cérebro frontal, que é aquele cérebro pensante, que não é assim, que tem coisas boas nesse mundo, tem pessoas boas, que tem situações que são boas, e que a gente pode olhar de forma positiva e melhorar a coisa, né? E aí isso é um papel de uma pessoa otimista, melhorar as situações. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu estou perdido, eu não sei por onde começar. Tem por onde começar, né? Mas primeiro você tem que começar por você. Começar pela sua gestão da organização, desculpa, das suas emoções. E aí, Martin Seligman, ele traz essa pesquisa e ele mostra que a felicidade ela está em poucas coisas, né? Ela está em poucas coisas. E são pequenas coisas que a gente precisa ficar atentos para a gente conseguir trazer mais esse nível de felicidade. Então, sim, nós podemos buscar uma vida com felicidade, porque felicidade faz com que a gente consiga gerar melhor as nossas emoções, gerenciar, e gerenciando melhor as nossas emoções, eu consigo gerenciar melhor o meu tempo. E a gente está falando de gestão de tempo aqui, certo? Então, existe uma das primeiras frases falada por Tales Mileto sobre bem-estar e felicidade foi essa: é feliz quem tem o corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Foi o primeiro texto sobre felicidade que é encontrado, olha só, 546 anos antes de Cristo. E aí depois veio a religião falando sobre felicidade, veio a filosofia falando sobre felicidade, veio a biologia falando sobre felicidade, e hoje, dá com aula. mais Olha que dá força, curso. a psicologia positiva, tá? Não, Falando sobre felicidade. que isso. Vai dar tudo certo. E o que a psicologia positiva ela nos traz? A teoria da felicidade autêntica. Que existe 5 pilares que são fundamentais para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Que são eles: emoções positivas, engajamento, relações positivas, significado e realizações. Gente, fica comigo aqui até o final que a gente vai entrar na gestão de tempo mais profundo, mas a gente precisa trabalhar isso aqui antes. Quem aqui fez o teste para ver o nível de felicidade? Ninguém fez o teste? Está lá disponível na plataforma. E para algumas pessoas eu mandei. Eu fiz. Seu Marco fez. Quem mais fez? Camila fez. Quem mais? Alguém falou que felicidade hoje é assistir um filme de 2 horas no celular com silêncio aí, viu? Tem a ver Eu com... fiz também, Marisol. Sandra fez, que bom. Tá. Então, nesse teste, vocês viram lá que ele sai os pilares. Viram ali? Ele vai sair, os pilares, vai ser um gráfico, que é o gráfico do PERMA, que é isso aqui que a gente vai falar agora. E nesse gráfico vai ter aí, para você avaliar qual que é o índice das suas emoções positivas, qual que é o índice do seu engajamento, qual que é o índice das suas relações, relações positivas, qual que é o índice do significado, que é o propósito, e qual que é o índice da realização. Por que é importante olhar para isso? Porque, de repente, você vai olhar aí e o seu índice está entre 0 a 2,5. Está ruim. Isso indica que você está com baixo engajamento, com baixa produtividade, com baixa gestão de tempo, né? Ah, tá um 5. A gente não nasceu para ser mediano nessa vida, né? A gente nasceu para estar mais que 7. Então, é para vocês avaliarem aí. E aí, como então trabalhar isso? O que é isso? Então, o que o Martin Seligman ele traz? Que a gente precisa, para ter bem-estar e felicidade, ter esses 5 pilares em um nível alto na nossa vida.
que são emoções positivas? Emoções positivas é a gratidão, é você se sentir alegre, se sentir entusiasmado, é você ter emoções que te gerem tranquilidade, que te gerem paz. Então, no seu ambiente de trabalho, com os seus colaboradores, quem aqui? Fala aí para mim, quem aqui é colaborador? Escreve aí no quem aqui é colaborador, quem é gestor. Escreve no chat para eu ter uma ideia de com quem que eu estou, como que eu estou falando aqui. Então, você que é gestor, você precisa criar um ambiente de trabalho que gere emoções positivas. Porque ao gerar emoções positivas, você vai fazer com que eles sejam mais felizes e com que eles consigam gerir melhor o tempo. Como que eu posso fazer isso, Marisol? Existem várias formas. Uma, por exemplo, é um elogio. Um elogio não gera uma emoção positiva? Nossa, como você fez bem esse trabalho. Nossa, como você está bonito. Parabéns. Foi show essa colheita, foi show esse plantio. Comemorar, sabe? Agradecer. Nossa, eu sou grato pela sua existência. São pequenas coisas que geram emoções positivas. Chegar e dar um bom dia, olhar nos olhos, né? A gente trabalha muito isso no programa. Olha no olho, veja a pessoa, esteja ali conectado com aquela pessoa. Isso vai gerando emoções positivas. Tudo aquilo que não gera emoção positiva, a gente tem que eliminar. Ah, eu chego com cara fechada, eu chego xingando, a comunicação não tá boa. Tudo que vai gerar medo, angústia, eu tenho que tentar me trabalhar as minhas emoções, trabalhar no time para que eu traga emoções positivas. Um café da manhã. E aí você pode pensar, tem N coisas que podem ser pensadas para trazer mais emoções positivas. A segunda coisa que está na escala é engajamento. Nós precisamos, para ser feliz, nos sentir engajados, comprometidos com uma coisa. Então, assim, vestir a camisa. Para isso, também a gente precisa estar bem. Também a gente precisa fazer algumas coisas. Então, como gestor, o que você tem que fazer para gerar mais engajamento para a sua equipe? Eu, como colaborador, o que eu preciso fazer para gerar mais engajamento na minha vida? Engajamento tem a ver com, assim, ó, uma coisa que eu vejo que no agro prejudica muito o engajamento, sabe o que é? As pessoas não saberem o que e o porquê que elas estão fazendo as coisas. Para alguém se engajar em algo, ela tem que fazer sentido para ela. Bom, nós vamos começar a arrumar a cerca, o curral, porque daqui 7 meses vai nascer bezerro. Então a gente tem que começar a arrumar. Ah, não, você vai lá e arruma o curral. A pessoa fica perdida. Não, nós vamos inseminar tantas cabeças de gado, tantas vacas, para a gente ter tantos bezerros e ter tanto de lucro. Eu não sei. Nós vamos começar a plantar isso, nós vamos arrendar essa e essa terra, porque nós queremos comprar uma outra lá e essa vai pagando a outra. Mas tem que ter o porquê que a gente está fazendo aquela coisa, senão a gente não se engaja. Nem eu, nem vocês, nem os colaboradores, ninguém. Então, engajamento tem a ver com isso. Então, faça com que as pessoas entendam o porquê que elas estão fazendo. Você entenda o porquê que você está fazendo as coisas. Peça, qual que é a sua opinião nisso? O que você quer melhorar nisso? O que a gente pode fazer para potencializar isso? Mesmo que você, por exemplo, você já até sabe o que fazer. Mas peça a opinião do outro. Isso vai fazer com que a pessoa se comprometa, com que a pessoa se sinta mais engajada. Eu sempre falo, eu dou esse exemplo para as pessoas que às vezes estão muito dispersas, né? Às vezes você está numa aula, numa palestra, alguma coisa no trabalho e você não está engajado. Faça perguntas, se envolva com coisas, mesmo que você saiba fazer, para que você se conecte com aquilo, com a pessoa, com aquilo, faça perguntas, se envolva naquela atividade, mesmo que não seja tua, para que você se sinta fazendo parte daquilo, né? Então, engajamento é uma coisa importantíssima. Relações positivas. O
que é relação positiva? É isso, é você estar com pessoas que te fazem bem. O Pacheco falou um pouco sobre aquilo. Quando você está com pessoas que não te fazem bem, isso gera estresse, isso gera angústia, isso gera raiva, isso gera medo. Mas pensa bem, olha só. Às vezes, a relação não está positiva, não é por conta da outra pessoa, é por sua conta. E aí você precisa ver como estão as suas emoções, como que estão as coisas aí com você, para que o relacionamento melhore. Porque às vezes o problema não é do outro, o problema é seu. Cadê? E aí tem muita coisa que você pode estar fazendo. Banho porque deitado, não saí. Daqui a pouco a chinela começa a rodar na porta. E aí tem muitas coisas. O que você pode fazer para melhorar as relações? Ah, você pode passar a cumprimentar. Você pode passar a contar um pouco mais sobre você e sobre a sua vida. Não é, pessoal do programa? Não, o tanto que melhora quando as relações, quando torna positivo o desenvolvimento quando você começa a conhecer mais o outro, né? Você passa a ter mais confiança. Então, quando as relações são positivas, eu tenho mais confiança no outro. Quando as relações são positivas, eu passo a chamar o outro para me ajudar nas atividades, e aí eu vou ganhando tempo. Quando as relações são positivas, né, eu crio uma comunidade para me ajudar. Eu tenho vontade de estar naquele lugar. Eu tenho vontade de que as coisas aconteçam. Então, o que eu posso fazer no meu ambiente de trabalho, na minha casa, para melhorar as relações? O que é possível ser feito? Ah, eu preciso conversar mais, eu preciso olhar no olho, eu preciso me comunicar melhor. E tantas coisas que precisam ser feitas para melhorar a relação. E é super possível melhorar as relações. Chega a ser milagroso quando às vezes a gente passa a ter uma mudança, a ver a mudança no outro. Então, relações positivas são super importantes para que a gente consiga aumentar as nosso bem-estar, nossa felicidade, conseguindo assim administrar mais as emoções e gerir melhor o nosso tempo. Significado. O que é significado? É propósito. Todos nós temos que ter um propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Você tem um propósito. Se você está aqui é porque você quer melhorar a sua gestão de tempo. E isso faz com que você se sinta bem e feliz e engajado de estar aqui, né? Então, a gente precisa entender qual que é o meu propósito. Qual que é o propósito da sua fazenda? Qual que é o propósito do seu negócio? Quando a gente não sabe qual que é o nosso propósito, a gente fica perdido. Qualquer coisa serve. Então, hoje eu trabalho em uma fazenda, amanhã eu trabalho numa empresa, amanhã eu faço outra coisa, hoje eu penso em plantar soja, amanhã eu quero ser gado, e eu fico assim, ó. Então, propósito nos direciona. Ah, como eu vou saber meu propósito? Existem muitas coisas. Às vezes você precisa fazer terapia, às vezes você precisa fazer um curso, às vezes você precisa só parar para pensar, porque às vezes eu não administro nada do meu tempo, eu não tenho nem tempo para parar para pensar sobre as minhas emoções, sobre a minha gestão de tempo, sobre mim, né? Eu só estou apagando fogo. Tá fazendo sentido aí? E realização. Lembra que o Pacheco falou? Hoje foi várias coisas que a gente foi fazendo, que a gente foi vendo que estava certo, que os números estavam dando certo. Realização. Quando o Rubens, acho que alguém falou lá que alguém trouxe que a ferida estava melhorando. A realização de ver o resultado. Então, nós precisamos ter metas. Além de ter um propósito de vida, bom, eu nasci... Qual que é o meu propósito? Lembra que eu falei lá para vocês? Trazer uma vida memorável para o agro. Eu busquei um propósito para o meu trabalho. Trazer uma vida memorável, trazer leveza, ajudar a ter lucro, ajudar a deixar legado, ajudar com que as famílias tenham, perpetuem. Propósito. Realização. Quando eu for lá e fazer um trabalho com uma família, igual hoje cedo eu fiz com uma família linda, e você vê as pessoas
conversando, as pessoas falando, nossa, a gente é uma vitória só de estar aqui, nunca a gente fez isso, nunca a gente parou para fazer isso. Então, é uma realização. Isso faz com que eu fique mais engajada, com que eu fique mais motivada, com que as minhas relações fiquem melhores, porque eu vou estar feliz, eu saio de um atendimento e vou lá e vou conversar com a minha filha, com meu filho, eu vou estar feliz, né? Isso faz com que eu veja que eu estou no caminho certo, no rumo do meu propósito, e eu me sinto, então, realizada, feliz. Então, todos nós precisamos ter um objetivo, uma meta, querer realizar algum sonho, querer algo. Quando a gente não tem isso, a gente também fica perdido. E todas as realizações a gente precisa fazer o quê? Comemorar, né? A gente precisa comemorar. Deixa eu ver aqui o que escreveram. Excelente. E pode observar que por... Excelente. Pode observar que por mais que sejam perguntas bobas e curtas, falando sobre uma situação momentânea que ocorreu naquele exato momento, como uma moça que apareceu de forma inesperada. Ah, tá. Tá falando, é isso, né? Então, a conversa, tudo isso vai gerando bem-estar e vai gerando felicidade. Então, se eu te perguntar, se você fizer uma análise, se você não fez o teste, né? Se você fizer uma análise, como que tá aí o seu nível de felicidade? Bom, minhas emoções estão assim, meu engajamento está lá embaixo, minhas relações estão até boas. Como que tá isso? Esse gráfico vai fazer toda a diferença na sua gestão de tempo. Vocês estão comigo? Henrique, Alex, Rafael, Érica, José, Selmo. Seja bem-vindo, Selmo. Estão aí? Delúzia? Vamos. Ok. Eu tô aqui, eu tô na estrada, por isso que tá desligado a câmera. Mas está fazendo sentido para vocês? Positivo. Então, bem-estar e felicidade é importantíssimo para a gestão de tempo. Então, olhe para esse gráfico. Se você não fez, tá lá. Você que tá, de alguma forma você recebeu esse link, né? Se você vai estar lá na plataforma, faça e olhe. E aí perceba, bom, eu estou vendo aqui que a parte de relações positivas não está legal. Então, o que você precisa fazer para melhorar isso? Eu vou abandonar tudo e vou embora? Primeira coisa, olha para você. O que precisa ser mudado em você? O que precisa ser mudado na situação? Tô sem engajamento. Será que você está sabendo o propósito do seu negócio? O propósito né? Será que você está sabendo o que tem que ser feito? Vai analisando. Minhas emoções estão muito ruins. Será que você está focando em coisas positivas? Será que você está buscando coisas que te tragam a emoção positiva? Se não, o que você precisa fazer para melhorar isso? E isso vai fazendo com que você consiga ir trabalhando e desenvolvendo melhor a sua gestão de tempo. Então, muitas vezes é necessário uma ajuda, né? Olhar, anota. Imagina aí, que 5 coisas você imagina que tem atrapalhado, ou imagina, ou tem certeza que tem atrapalhado a sua administração do tempo. Aí agora se questiona, né? O que verdadeiramente gera isso? Eu tô com um monte de colaborador que não tem comprometimento. Beleza. O que realmente faz com que eles não sejam comprometidos? Vai a fundo. Vai se perguntando. Daqui a pouco você vai ver que talvez está faltando para eles melhor relacionamento. Talvez está faltando para eles ter uma meta. Talvez está faltando para você melhorar a sua gestão das suas emoções e ser mais positivo. E aí você pensa, bom, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Como eu vou fazer? A partir de quando? É muito importante essa pergunta. A partir de quando eu vou fazer isso? Bom, é isso, 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 isso. Então, começa a olhar para isso.
Onde você está depositando o seu tempo? Volto à pergunta. Então, até aqui, eu entrei numa parte mais psicológica, mais profunda, necessária. Porque muitas vezes as pessoas elas entram direto nessas ferramentas que eu vou passar para vocês, que são top de linha, mas que não vão ter resultado nenhum se você não tiver antes olhado para essas coisas que eu falei aqui com você agora. Então, importantíssimo. Veja, olhe. E aqui a gente está olhando para vocês, mas você não pensa só como estão as emoções, como que tá esses 5 pilares para os meus colaboradores. Dá para eles fazer os testes, você tem o link aí, vocês podem dar, né? O pessoal vai ter a resposta do teste. Avalia. De repente você vai bater o olho e falar assim, nossa. Aí você vai ver que todo mundo está com relações, o nível de relacionamento positivo tá baixo. Tem que melhorar isso aqui. O que eu preciso fazer para melhorar isso? E aí vem as ferramentas, né? Princípio de Pareto. Quem aqui conhece essa teoria do princípio de Pareto? Pareto, ele fala o seguinte, que muitas vezes 80%, vou deixar aqui, 80% das consequências, elas advêm de 20% das causas. Muitas vezes, 20% do meu esforço é responsável por 80% do meu resultado. E às vezes, sabe aquela pessoa, e no agro existe isso, né? Faz, mas não vê resultado nenhum. Porque tá no 80% fazendo e tendo só 20% de resultado. Então, o princípio de Pareto, ele traz assim, que a gente tem que olhar quais são os problemas de maior importância. Quais são as situações de maior importância na vida, né? E tem os problemas consideráveis e os problemas com pouca influência. Muitas vezes se gasta muito tempo com problemas que não vai ter resultado. Não adianta. Tem coisas que é fato e você fica gastando o tempo ali. E não gasta tempo com o que realmente é necessário. Então, a gente tem que concentrar 20% aí dos nossos esforços naquilo que realmente é importante para que você consiga ter 80% dos resultados. Certo? Olha aqui, muitas vezes 80% dos esforços só trazem 20% dos resultados. Eu lembro de uma frase que meus pais faliram no agro quando eu era bem nova, e foi uma coisa que me motivou muito também hoje, né? Eu falo que é o meu desígnio, estar com famílias do agro para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a minha. E tinha muito a ver com isso, né? Eu lembro que essa frase ficou para eles, né? Que meu pai trabalhava muito com os braços e não com a cabeça. Isso tem a ver com a lei de Pareto, né? É você, às vezes, trabalhar mais com a cabeça do que trabalhar com os braços. Para os gestores aqui. E como é difícil, como é desafiador. Eu tenho tantos clientes que olha para tirar, ele tem que sair da máquina, ele tem que sair, parar de colher, porque ele precisa ir lá cuidar do administrativo. Mas é difícil, porque ele ama aquilo, né? Aquilo é o propósito. Mas aí tem que ter, eu não sei se é o caso de algum de vocês aqui, mas se você fizer a escolha por colher, por plantar, por fazer essa parte mais braçal, você tem que colocar alguém que faça a parte administrativa e confiar nela, que é as relações positivas. Porque senão o seu negócio não vai crescer, você não vai ter lucro, não vai deixar legado. E o que acontece? Muita gente no agro, eu vejo, que quer fazer tudo.
mas daí não dá conta também. Não cresce. E a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Então, essa regra, ela... Ô, gente, vai comentando aí se fizer sentido, pode ir falando, né? Demorei décadas para descobrir isso. Então, essa regra, ela nos permite priorizar um número pequeno de itens que são capazes de produzir grandes resultados. E como que ela funciona, né? Não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Pareto nos mostra como criar mais com menos, usar melhor seu tempo e definir prioridades. Então, ele traz as leis do foco, menos é mais, e as leis do progresso, criar mais com menos. Essas regras podem ser aplicadas para praticamente qualquer coisa na vida. Se soubermos quais são os objetivos que queremos, e aí olha só, o que tem lá na psicologia positiva, nos 5 pilares do bem-estar e felicidade? Entender o nosso propósito e ver o que a gente quer realizar. Tá lá, psicologia, aqui administração, falando a mesma coisa. Saber o que queremos, qual que é o nosso objetivo. É possível descobrir caminhos mais curtos e mais produtivos. Porém, precisamos ter em mente que mais esforço nem sempre resulta em melhor recompensa. E me conta uma coisa, não é isso que a cultura, que a crença do agro muitas vezes traz? Que tem que ser trabalhado, que tem que ter esforço. Eu vejo, gente, às vezes, assim, ó, uma pessoa com mais idade, o filho tá lá ralando no escritório, não consegue nem colocar o rosto na porta para respirar um ar, porque tá lá fazendo projeto, fazendo planejamento, e aí o pai entra e fala assim que o menino não faz nada. Porque na cabeça dele, tinha que estar lá colhendo, plantando. Vocês já viram isso acontecer? Aí o que está acontecendo? É 80% no esforço para 20% de resultado. E às vezes a pessoa está depositando lá 20% de esforço no campo e 80% lá no negócio, mas é que vai dar todo... é o que vai dar todo o resultado para a sua vida. Então, assim, é coisa de se pensar, de se analisar, de ver as crenças. Lembra? A primeira coisa que eu fiz lá para vocês, que eu coloquei lá na... Quais são as suas crenças? O que você está trazendo? Porque isso prejudica a sua administração do seu tempo, a produtividade do seu negócio, o rendimento. Isso faz com que o colaborador não queira ficar, porque às vezes ele olha e fala assim, meu Deus, eu estou fazendo isso, estou só apagando fogo e a coisa não flui. Ele sai, ele vai para um lugar mais organizado, aí tem rotatividade, ele não se compromete. Estão comigo? Vamos. Então, o princípio de Pareto, olha só, provas que é assim, e vê se vocês se encaixam em alguma delas. 80% do faturamento é resultante de 20% dos clientes. 80% das vendas são provenientes de 20% dos produtos. 80% das reclamações são feitas por 20% dos clientes. 80% dos usuários de computador usam apenas 20% dos recursos disponíveis. Onde quer que você esteja, 20% das nuvens produzem 80% das chuvas. Não sabia disso. Antes, né? 80% da sua importância para as outras pessoas tem origem de 20% do que você faz. Olha que interessante isso. 80% da sua importância para as outras pessoas tem origem de 20% do que você faz. 80% dos resultados
se devem a 20% dos investimentos. 20% do seu time é responsável por 80% do retorno obtido pela empresa. E aqui eu quero destacar uma coisa. Sabe o que que acontece com esses 20% do time que traz 80% do resultado? Vocês sobrecarregam eles. Que aquelas pessoas que mais fazem são as pessoas mais sobrecarregadas. E aí, às vezes, ela não tem um elogio, às vezes ela não tem boas relações, às vezes ela não tem uma recompensa e ela sai. E ela vai para outro lugar, porque ela não se sente valorizada. A gente está falando também de rotatividade, a gente está falando também de comprometimento. E é assim, não tem aquela história, se você tem algo que você quer que seja feito, dá para alguém que não tem tempo, que tem muitas tarefas, porque ela vai arranjar tempo para fazer para você. Já ouviram isso? Já pensaram sobre isso? Só que essa pessoa se sobrecarrega também. Então você tem que tentar trabalhar o time, as relações, para que essa realidade, porque essa é a realidade, né? Então tem que fazer algo para que essa pessoa fique aí, para que ela consiga se manter no seu negócio. E agora, esse desenho que surgiu aqui do nada. E agora, me fala, e na sua vida? Você consegue ver essas coisas acontecendo? Essas coisas que a gente está falando, você consegue visualizar ou já visualizou? Muitas vezes a gente está só focado no que é urgente e esquece do que é importante. Mas a gente está focado no que é urgente, sabe por quê? Porque a gente deixou de lado o importante. E tudo que é importante, que é negligenciado, vai virar urgente. E sabe esse negocinho do meio aí? São as coisas circunstanciais. A gente perde muito tempo fazendo coisa que não leva a nada. Aqui eu vi vários gestores do agro. Fica fazendo coisa que não é de você fazer, é de uma outra pessoa fazer. O colaborador fica fazendo coisas que deveria uma outra pessoa fazer. Ou não fica fazendo nada porque fica perdido. Você já viu de manhã, em algumas fazendas, as pessoas ficam esperando. Se alguém não chega, o líder não chega para falar o que tem que fazer, as pessoas não saem do lugar. Quanta perda Parece aqui. tem? Hã? Parece aqui. Parece aí. Então, Rafael, vai mais profundo. Olha onde está o problema, né? É isso que a gente tem que fazer. Por que que eles ficam parados? Porque provavelmente eles não têm uma noção do que eles têm que fazer. Eles não estão engajados. Eles não estão entendendo, né? Uhum. E é isso que a gente tem que ir mais profundo. Mas não é só aí, tá? Muitas pessoas talvez que estão aqui não falaram, mas é assim a realidade de muita gente. E tem como melhorar. Você precisa ter clareza do que está acontecendo, para você ter clareza da administração do tempo. Né? Então, mão na massa. O que que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Gostaria que vocês fizessem essa atividade. Vocês estão aqui, fiquem aqui, se engajem comigo. Pega aí e faça uma lista de coisas que causam transtorno para você, que impedem você de gerir bem o seu tempo. É máquina que quebra, nananã, tudo que você coloca aí. Que coisas que causam, que te impedem de gerir bem o seu tempo. Faça uma lista. Coloca aí pelo menos umas 10 coisas. Estão comigo? Sim. Pelo menos umas 10 coisas. Sim, Sol.
Oi, Eliette, como você está? Quanto tempo? Melhor agora, na companhia de vocês. Thaís, Érica, Rafael, Rubens, estão aí, estão fazendo? Então, Positivo, tamo. Quando vocês terminarem essa lista de pelo menos 10 itens, vocês vão elencar em ordem decrescente. No topo da lista tem que ficar as causas mais frequentes. Isso acontece mais vezes, isso acontece mais vezes. Não. Conforme vocês forem terminando, vão falando aí. E aí, depois que vocês elencarem em ordem decrescente, de forma que no topo vai estar aquela que mais toma o seu tempo, avalie quem pode resolver isso para você. Se é você, se você pode delegar isso. Se isso é uma coisa que tem uma profundidade maior e que cabe você resolver uma outra coisa para que isso se resolva, e aí coloca aí. Tipo, bom, isso aqui tem a ver com isso aqui. E isso aqui cabe a mim, ou cabe ao meu pai, ao meu filho, ao meu gestor, ao meu colaborador. Coloca lá. Quando que eu vou falar com ele para a gente resolver com ela, ou quando que eu vou resolver essa situação? E aí você vai estar entrando, então, já num plano de ação para resolver aquilo. Bom, vou fazer isso. Depende disso de quem? De mim? Depende disso de tal pessoa? Depende do banco? Não sei. Ah, eu posso. O que que eu posso fazer para adiantar isso? Eu posso ir lá atrás, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você vai traçar um plano de ação. E depois você precisa do quinto item, que é disciplina e foco. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É isso, ó, já estão me mandando algumas pessoas aqui no particular falando comigo. E é isso mesmo, né? Então, assim, você precisa, às vezes, ver. Muitas vezes a gente está fazendo algo e, de repente, alguém vai lá e pergunta, pede outra coisa, você larga o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Faltou foco, faltou disciplina, né? Então, às vezes, você precisa ser um pouquinho chato, dizer não, falar sim para você. Conforme vocês forem terminando, vão levantando a mão. E eu quero falar para vocês assim, ó, é um outro problema do agro. Não coloca no papel, não escreve, não planeja. Quando a gente joga para o papel, quando a gente senta, quando a gente conversa, quando a gente faz reunião, quando a gente coloca, traça metas, planos, o nosso cérebro, e isso a neurociência comprova, faz com que as nossas sinapses elas se conectem
e aquilo fique na nossa mente, nos nossos colaboradores, nos nossos gestores, no nosso filho, pai. E nós vamos tendo ações para que aquilo aconteça. Eu sempre falo, o universo, ele aplaude e fala amém. Quando você joga para o papel, cria um objetivo, visualiza aquilo, o universo fala amém. Mas a neurociência, ela fala assim, ó, se conecta, né? As informações, elas se conectam. Vou deixar mais 2 minutinhos. Depois vocês escrevem aqui para mim no chat quem está aqui que veio pelo Instagram, quem que veio por recomendação, só para eu ir captando da onde vocês vieram. E tem bastante gente que são meus alunos, ex-alunos que estão aqui, estou muito feliz. Pessoas que eu já fiz trabalho, que me conhecem há muitos anos, né, Eliette? Fazia muito tempo que eu não te via. Mas estamos juntas há muito tempo juntos. Vocês colocam aí só para eu ir conhecendo um pouquinho mais de vocês. Rubens terminou. Bom, então podemos dar continuidade? Anotem aí no papel, tira uma foto disso aqui que está aqui, ó. Faça uma lista do que... E isso vocês têm que fazer sempre. É como arrumar o guarda-roupa. Sempre você tem que fazer, você tem que ir lá, não tem que ir lá dar uma faxina, uma geral no guarda-roupa? Faz isso. Pelo menos uma vez por mês. Se você vê que está meio bagunçado, lista. O que está tomando o seu tempo? Que eu tenho certeza que vai ter coisa ali que não precisa você resolver, que dá para outra pessoa fazer. E se você entregar para ela, ela vai resolver logo e não vai virar urgente. Né? O aprender a confiar nos outros é muito importante. E agora, nós vamos fazer uma lista de sucesso. Você vai anotar 10 coisas que são importantes para você fazer. Lá era uma lista da lei de Pareto para você ir fazendo os 80-20, para ver o que realmente é importante você fazer, o que não cabe a você, que vai te trazer resultado. E aqui também vai estar voltado para as coisas que são importantes na sua vida, que realmente você precisa focar. Então, anota aí 10 coisas que são importantes para você fazer. Importante. Vai colocar, ir no médico, cuidar da minha saúde, ficar com meus filhos, organizar o plantio, a colheita. Não sei. Coloca 10 coisas que são importantíssimas você fazer. Dessas 10, você vai circular as 5 principais. E, gente, fica aqui comigo até o final, hein? Cadê? 19h54. Temos mais... Meu Deus, passa muito rápido. Meia hora.
Tá todo mundo aí? Estão conseguindo fazer? Qualquer dúvida é só perguntar. Lúcio pelo Instagram. Bom, colocou os 10, você circula os 5 principais, as 5 principais coisas que você precisa fazer. Dessas 5 principais, você vai pegar as 3. E dessas 3, aquilo que é inegociável para você, que é a principal, coisa mais importante para você na vida. Chegaram a coisa mais importante? Levanta a mãozinha quem chegou. Quanto tempo que você gasta com essa coisa mais importante? Quem terminou vai levantando a mão para eu ir entendendo como que nós estamos aqui. Thaís, Delúcia, Érica terminou, Raquel, Henrique, José, deixa eu ir para o lado aqui. Meu Deus, o pessoal que gosta de ficar com a câmera fechada. Minha câmera eu não tô conseguindo abrir. Ó, uma coisa importantíssima é o olho no olho, viu? Isso ajuda muito a gerar Nossa, confiança, a gerar um bom relacionamento. verdade. Ó. Podemos continuar? Agora eu quero que vocês pensem assim, tem uma atividade, que é uma dinâmica que eu faço, mas só para vocês verem o impacto disso. Se de repente você estivesse numa estrada
e como se tivesse essas fileiras de prioridade, né? E fosse arrancado de você isso que você falou que é inegociável. E depois fosse arrancado a terceira coisa, a segunda coisa que para você está nas suas prioridades. E depois a terceira. Como você ficaria? Como ficaria o seu negócio? Oi, Raquel. Como ficaria a sua vida? Como ficaria as suas emoções? Se fosse arrancada de vocês essas três coisas aí, você colocou como prioridade para o sucesso na sua vida. Arrancava a base, né? Arrancava a base. Na verdade, nos desestrutura totalmente, né? Aí você tem que montar uma estratégia para que você consiga voltar, né? Sem os seus objetivos, né? Mas agora vamos olhar para a realidade. Vê se tem isso aí ainda, né? Isso. Existe a possibilidade de fazer com que isso esteja aí como foco principal. E às vezes é só isso que a gente precisa. E aí, ter disciplina de manter essas coisas principais alinhadas, né? Então, olha que sorte de vocês, né? A nossa, de poder ter a chance de olhar para isso e falar, ufa, mas ainda está aqui, né? Ainda eu posso recuperando, ainda eu posso melhorando, ainda eu posso gerindo, ainda eu posso consertar isso aqui. Então, seguindo aqui. Muita gente não consegue chegar ao alvo por achar que tudo é importante. Então, eu coloco uma lista de 10, 15, 20 coisas e eu não consigo ver qual que é a principal que eu posso circular. Eu coloco todas as causas que estão gerando o meu problema, mas eu não consigo ir lá e delegar por qual que eu preciso começar, qual que é o mais importante eu começar a resolver. Então, o que que acontece? Nós perdemos a produtividade quando nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Quando a gente quer fazer um monte de coisa. E essa é uma realidade nossa. Acho que a maioria que está aqui é do agro. Quer fazer tudo. Quer dar conta de fazer tudo. É o gestor que quer dar conta de fazer tudo, o colaborador que quer dar conta de fazer tudo. E a gente precisa tornar os negócios mais impessoais, sabe? E mais profissionais. E profissional é planejamento, é organização, é processo, é procedimento. Eu tenho a grata experiência de trabalhar com tudo que é nível de gestores, né? De fazendas. Tem aquelas que os donos precisam estar em cima grudado e tem aquelas que o gestor mora em outro estado. E você consegue ver a diferença na forma da organização, do planejamento, da pessoa entender que ela não dá conta de fazer tudo e que tem que delegar e que ela precisa das outras pessoas. Então, aquela frase lá, eu gosto muito dela. Há ladrões que não nos castigam, mas que nos roubam o que mais é precioso, o nosso tempo. Então, o que de repente está roubando o seu tempo e que não tem necessidade, né? Ser multitarefa é uma roubada, pois na nossa crença estamos sendo produtivos e, na verdade, estamos enlouquecendo, nos tornando ansiosos e angustiados. Então, assim, eu, Marisol, tenho TDAH. Imagina, eu vou fazer um monte de coisa. Eu tenho que estar o tempo todo me policiando. Mas também eu tenho hiperfoco,
que é quando a gente está muito focada em algo, eu foco muito em algo. Só que eu fui me trabalhando nisso, né? Fui me trabalhando nisso. Então, assim, cada uma aqui, às vezes, e para mim é muito prazeroso fazer muitas coisas. Só que isso tem um gasto de energia muito grande. E às vezes, o que é prioridade passa a não ter tempo de ser prioridade porque estou envolvida em um monte de coisas. Então, é uma coisa que eu tenho que me policiar o tempo todo. Eu sabendo disso. Então, é desafiador. E é desafiador para todos nós. Mas a gente tem que entender isso. Que produzir, fazer demais não significa render demais. E aí tem que lembrar da lei de Pareto. 80-20. 20% dos meus esforços vão ser responsáveis por 80% do meu resultado. Às vezes, 80% do meu esforço só vai me render 20%. E aí, então, eu vou conseguindo subir, né? Chegar ao meu objetivo de forma mais leve. Senão é pesado, né? Vai ficando difícil de enxergar o caminho e de conseguir administrar bem esse tempo. E aí, uma coisa que é importantíssima e que eu vejo que é tão difícil: anotar, planejar, colocar no papel. Tem gente que já está habituado a ter aqui o celular. Tem agenda no celular. Se não, aqui, ó, eu, Marisol, preciso disso aqui ainda. Eu gosto do físico. Mas se você abrir, tá tudo aqui. Eu vejo um monte, ó, tá tudo aqui. Tudo anotadinho. Eu vejo um monte de gente. E eu, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho TDAH, eu vou esquecer. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Então, eu tenho que anotar. E quanta gente que perde tempo. Você vai lá, quebrou uma máquina. Eu vejo muito essa reclamação. Quebrou a máquina. Aí pega lá o material, chega lá, faltou justamente aquilo lá que tinha que apertar uma mola. Volta lá para pegar. Ah, eu venho para a cidade para comprar alguma coisa. Não anotei o que tem que ser feito. Chego lá, faltou um monte de coisa. Volta lá para comprar. Simplesmente por quê? Não anotou. Não tirou, não fez o 80-20. Não pegou 20, né? 80% do tempo ali organizando, planejando para ir lá e fazer. Aí vira o contrário. Então, anotar, pensar, ter reuniões, se organizar é muito importante. Falar, pensar, o que eu vou fazer essa semana? Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, como que essa fazenda conseguiu estar nesse patamar desse jeito? E não anota e não faz nada. Mas para continuar, gente, eu tenho visto muito. E tem um monte de gente falando, principalmente nessa crise que tá vindo, né, que veio agora, que as pessoas que estão organizadas, elas conseguem saber quantos que elas gastaram, quantos que vale, quantos elas podem gastar, como está o investimento, o que tem que segurar. E essas pessoas ganharam tempo anotando, planejando, organizando. Então, eu não sei qual que é a realidade da maioria de vocês aqui, né? Mas eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, né? Que vocês possam estar e olhando assim, e assim você fala assim, nossa, mas isso que ela está falando é básico, mas a maioria das pessoas não fazem. Não anota, não coloca no papel. Olhando aqui as mensagens. Então, anota, coloca no papel. Compra amanhã uma agenda. Eu, para os meus clientes que são presenciais, eu normalmente dou um diário que eu chamo diário de bordo. Anota ali, o que você precisa fazer amanhã? O que foi bom que você fez hoje? Ó, tem aqui também, tá? Dica para vocês.
Diário de bordo. O que foi bom, pessoal do programa Revelação Agro, segundo ou terceiro encontro, a gente tem lá na apostila. O que foi bom fazer no dia de hoje? Por que valeu a pena? Coloca lá. Se eu pudesse voltar atrás e fazer e mudar o que eu fiz hoje, o que eu mudaria? O que eu faria de diferente? Aí você escreve lá, nossa, eu não falaria grosso com tal pessoa, eu marcaria uma reunião, eu teria comprado a minha agenda. Ah, o que você vai fazer no dia de amanhã? Ah, no dia de amanhã eu vou comprar uma agenda, no dia de amanhã eu vou falar mais manso, no dia de amanhã, nananã. Aí você vai, no dia de amanhã, olhar e falar assim, vixe, eu não fiz isso. Nossa, eu coloquei muita coisa, muita tarefa. E você vai se dando conta de como você está administrando e gerindo o seu tempo. Então, é muito legal esse diário de bordo. O que valeu a pena fazer no dia de hoje? O que eu faria de diferente se eu pudesse voltar atrás? E pelo menos 3 coisas, 4 coisas que eu vou fazer no dia de amanhã. E agora eu quero falar para vocês de uma outra técnica, que é a técnica de Pomodoro. Essa técnica é uma técnica que é o seguinte: a gente precisa ficar 25 minutos focados na tarefa, disciplina, e 5 a 10 minutos de descanso. Parece ser muito. Mas esse momento de descanso, você vai fazer com que o seu cérebro, ele entre em conexão com as suas sinapses e ele processe aquela informação. E aí você volta. Mas esses 25 minutos você vai estar focado na tarefa. Essa técnica de Pomodoro, ela ajuda muito e é comprovado cientificamente. E aí você faz esse ciclo 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4. Isso. E aí você para. Meia hora, 1 hora, tem que almoçar. E aí começa de novo. 25 minutos focados, 5 de folgas. Aí você vai falar assim, nossa, mas 5, 10 de folga? Fala para mim, quanto tempo que você perde não estando focado? Muita coisa. Mas é descanso demais. Aí descanso demais. Mas você vai estar nos outros 25 minutos, você vai estar focado naquilo. Então, é uma técnica legal colocar despertar. Agora vai ser 25 minutos que eu vou ficar lendo, 25 minutos que eu vou ficar planejando algo, 25 minutos, e aí de repente eu vou fazer uma reunião. Faz 2 rodadas de Pomodoro. 25 minutos, vamos lá, toma um cafezinho. E é só que esse descanso não é um descanso assim, que é um descanso, é assim, eu paro, eu vou respirar, eu vou tomar uma água, eu vou fazer alguma coisa para deixar o meu cérebro funcionar. E aí eu volto para aquela atividade, eu volto para aquela reunião, eu volto para aquela tarefa, eu volto para aquele planejamento. E foco, né? Foco naquilo. Se você fazer disso uma disciplina, vai virar um hábito. Existe uma pesquisa, talvez vocês já tenham ouvido falar, tudo que a gente faz 21 vezes repetido, aquilo vai virando um hábito. Então, o poder do hábito. Faz, aquilo vira um... E na academia? Eu vou na academia, vou na academia, vou na academia. Vira, daqui um pouquinho você tem necessidade de ir na academia. Ah, eu não converso, não tenho o hábito de me comunicar com os outros. Começa todos os dias a criar o hábito de manhã cumprimentar os colaboradores, seus colegas de trabalho e conversar um pouquinho lá. E vai, 21 dias. Você vai ver que em 22 dias você vai sentir falta daquilo lá. E aí, então, a gente entra nisso. Transforme disciplina em hábito. Transforme disciplina em hábito. Quem aqui faz DDS na fazenda, no seu negócio? Ninguém? Levante a mão para eu ver. Gente, olha, isso é importantíssimo. O que é o DDS? É diálogo diário de segurança.
Todo dia de manhã, senta com as pessoas, com os seus colaboradores. Se você é colaborador que está aqui, dá essa sugestão para o gestor. Todo dia de manhã, 10, 15 minutinhos. Começa o dia, faz uma oração, de repente, traz uma palavra, um tema, um poema, um verso, uma música, e falem, ó, hoje nós vamos fazer isso, 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 cuidado com isso, 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 isso. É reunião. Agro precisa de reunião. Fala, mas é perca de tempo. Você não sabe, o que eu escuto muito falar assim, quando a gente vai fazer reunião é só briga. Sim, é só briga. Vai ser briga no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, no quarto vai diminuindo, no quinto já vai diminuindo. Quando você vê, tá tudo bem. Aí você vai fazendo, a coisa vai fluindo. Mas tem que ter disciplina. Toda segunda-feira temos reunião. Toda terça-feira temos reunião. 3 horas, 2 horas. E isso vai tornando um hábito e vai melhorando a gestão de tempo de vocês, porque vai melhorando a organização. Não é, seu Marco? Com certeza. E quando a gente começa a adotar essas técnicas, as coisas fluem bem melhor. Sobre todos os aspectos, o resultado é excelente. Aí. Mas tem que se propor a fazer. Tem que ter disciplina, né? Tem que ir lá e tem que fazer. Se não soubermos gerenciar o nosso tempo, todo o nosso esforço vai por água abaixo. Concordam? Vai por água abaixo. E aí a gente fica nervoso, e aí a gente perde a estribeira e vira aquele ciclo. Então, só é realmente livre aquele que sabe gerir bem a sua vida e a de quem está à sua volta. Eu só vou ter uma liberdade de tempo, eu só vou ter uma liberdade se eu conseguir gerir bem a mim e aos outros. E aí eu quero citar para vocês uma parte do Eclesiástico 3, que eu gosto muito, que fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. E assim vai. E eu acredito de verdade, se vocês estão aqui, é porque está na hora, está no tempo de vocês evoluírem, né? Evoluírem como gestores, como colaboradores, como pessoas, como pai, como mãe, como filho. E eu quero fazer um convite para vocês, a gente está encerrando aqui, a ter essa vida memorável, que é possível. É possível ter leveza, é possível ter lucro, é possível deixar o seu legado. Nós temos aqui, hoje eu tenho, da turma do programa Revelação Agro, eu tenho 3, quantas pessoas estão aqui? Acho que está 4 pessoas. E eu sei o tanto que é possível evoluir, né? É possível melhorar. Tem outras pessoas que estão aqui que já fizeram algum tipo de trabalho. E às vezes a gente precisa tirar tempo para pensar nessas coisas que às vezes são bem mais profundas do que aquilo que eu estou apagando fogo o tempo todo, né? E aí eu fico ali apagando fogo o tempo todo e eu não consigo parar para ver que é tempo de... Agora não é tempo de plantar, é tempo de arrancar. Agora não é tempo de abraçar, agora é tempo de... Então, qual que é o tempo? Se vocês estão aqui, eu acredito que realmente é o tempo de vocês terem essa vida memorável no ar. E eu quero falar para vocês um pouquinho do meu programa, né? Do Revelação Agro, que eu tenho, que é um programa online. Eu tenho programas também presenciais.
mas que ele traz um ciclo de desenvolvimento. Eu sempre falo assim, que ele é como se fosse você vai arar você vai começar a plantar numa terra e você precisa quebrar aquele mato, você precisa tirar aqueles tocos, você precisa arar aquela terra. É o ciclo 1, que é eu comigo mesmo. Você precisa olhar para você, olhar para o seu pensamento, olhar para as suas questões, olhar para o seu desenvolvimento, olhar para as suas emoções e desenvolver e trabalhar aquilo. E aí a gente trabalha nessa parte, eu comigo mesmo, a gente trabalha mudança de mindset, trabalha gestão das emoções, trabalha inteligência emocional, trabalha autoconhecimento. E aí nós vamos para o ciclo 2. O ciclo 2 é eu com o outro. Eu plantei a semente, eu tenho a terra, agora eu planto a semente, eu preciso da chuva, eu preciso do sol, eu com o outro. Nessa fase, nós vamos falar sobre comunicação, nós vamos falar sobre relacionamento interpessoal, nós vamos falar sobre trabalho em equipe. E tem o ciclo 3, que é eu com o outro. Já plantei, já engordei o gado, agora eu vou vender. Vai ser a minha fazenda, a minha propriedade com algo maior, um fora, eu com o sistema. E aqui a gente vai olhar para a liderança, tanto pessoal quanto profissional. Nós vamos olhar para a questão da gestão de tempo, nós vamos olhar para a nossa história, para a nossa vida, porque às vezes tem coisas sistêmicas que estão atrapalhando e que não deixam dar fluxo. Nós vamos tentar elaborar um foco, uma meta, para que a gente continue, para que deixe esse legado. A gente tem algumas pessoas aqui. Eu gostaria que o Marcos pudesse falar um pouquinho, a Raquel e o Pacheco, que é um casal, né? Como foi para vocês, ou como está sendo para vocês fazer o curso, fazer esse programa? Posso começar. Rapidinho, seu Para Marcos, mim, só para falar o que trouxe, quando você buscou e o que você tem hoje. para mim foi ter participado desse curso da Marisol foi muito transformador, principalmente no momento da minha vida que eu estava de transição, passando o negócio para os filhos. E eu acabei me afastando um pouco dos negócios e, com isso, comecei a me sentir tão bem. Então, eu procurei a ajuda da Marisol fazendo esses cursos e eu posso garantir para vocês que isso aí foi transformador na minha vida. E está sendo cada dia. Para vocês terem uma ideia, ontem nós tivemos uma aula e fizemos alguns exercícios e um deles conseguiu me mostrar com clareza conceitos que eu tinha dentro de mim que não estavam tão certo, que eu precisava me desapegar daquilo e começar a reconstruir outras coisas. Então, para mim, tem sido muito bom nesse aspecto transformador. Eu sugiro a vocês que, se puderem fazer, faça, que vocês não vão se arrepender. E mesmo as pessoas que são mais novas, eu garanto para vocês, se eu tivesse feito esse curso dela 40 anos atrás, a minha vida seria outra hoje. Então, não tem idade. Mas mesmo para aqueles com uma idade mais avançada, como a minha, eu tenho 66 anos, é transformador. Eu garanto que você começa a ter uma vida muito mais plena do que a vida inteira tive. Foi muito bom. Muito obrigada. A Pacheco, Raquel, é um casal, é legal quando o casal fala. Tem pessoas que vai filho, mãe, pai. Aqui não tem ninguém dessas turmas, mas é bem legal. Como está sendo para você, Pacheco? Está no mudo. Aí. Ouvindo? Uhum. Gente, a minha vida sempre foi muito boa. Eu fui sempre muito beneficiado por amigos, pessoas que gostavam de mim, pela família, principalmente a família da minha esposa. Foi uma bênção, né? Mas eu não sabia que poderia ser tão melhor do que ela era. Realmente, a transformação que nós estamos passando como família, como casal, para a empresa, o novo olhar que eu tenho para os negócios é muito diferente e vale a pena, tá? Quem me conhece sabe que eu nunca reclamei de nada e sempre enfrentei as dificuldades. Mas hoje nós vamos bem mais longe, com muito mais facilidade, com o pé no chão. E é um aprendizado a cada dia. Recomendo a todos fazer. E eu quero fazer mais. A Raquel está
Tá na segunda turma, né, Raquel? A Raquel estava na primeira esposa e daí depois o Pacheco veio na segunda vez. Bom, seu Robert, né, tá nessa turma. Nós fizemos um exercício hoje realmente que foi muito legal para trabalhar medos, para fazer com que a gente está no modo liderança, né? Então, assim, tem coisas que são bem além. Às vezes você vai fazer um curso, você trabalha a liderança, mas tem coisas, como a gente trabalhou aqui gestão de tempo, tem coisas que vão além daquilo que estão aos nossos olhos, né, e que precisa ser trabalhado. Então, vou passar aqui porque já está dando a nossa hora e eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso. Então, ele é um curso online, ele é um curso que são 3 horas de treinamento, de programa, e que passa assim, não é mesmo? As pessoas não têm sono, porque ele é muito dinâmico, tem muito exercício. Né? O conteúdo ele fica gravado, se às vezes a pessoa não puder participar, ela pode assistir depois, fica gravado por 1 ano, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiências com grupos, com times, 12 anos especificamente no agro, já treinei muitas pessoas, moro numa região onde é agro, então vivo, respiro agro, eu entendo, eu sei o que realmente as pessoas vivem, passam, eu acho que vocês conseguiram captar um pouquinho do que eu, pelo nosso encontro de hoje, né? Então, é difícil em 1 hora eu conseguir falar tudo o que a gente pode fazer. Então, tudo isso que a gente falou de gestão das emoções, a gente falou de gestão do tempo, aqueles 5 pilares de bem-estar e felicidade, a gente não trabalha os 5 pilares para trazer bem-estar e felicidade. A gente trabalha temas que levam à melhoria das relações, que levam à melhoria do propósito, que levam à melhoria da comunicação, que vai gerando melhores relações, mais engajamento, né? Então, isso que a gente vai trabalhando para ter esse resultado. No programa, você tem vários testes, você tem várias ferramentas para você avaliar o seu perfil, o seu comportamento, como está a sua comunicação, como está o seu relacionamento interpessoal, como que está a sua liderança, para você avaliar, se avaliar, para você poder avaliar o outro. Por isso que casal é legal, porque casal, time, líder, já teve, o Alex está aqui, a vez passada estava a mãe dele e a irmã, e agora ele está repetindo de novo o módulo. Então, é legal porque você conhece o outro, você entende mais sobre o outro, você vai conseguir saber o perfil do outro, né? Como melhor se comunicar com aquela pessoa, com aquele perfil, como melhor lidar com aquela pessoa, e aí vai encaixando, né? Tem muita coisa, assim. Eu coloquei aqui só para vocês terem ideia. Por exemplo, se alguém quiser fazer os 3 testes comigo, comportamentais, para eles eu vou cobrar R$ 1.500. Ah, eu quero usar todas as ferramentas, né, de desenvolvimento e treinamento que tem ali, pelo menos 1.800. Ah, fazer uma palestra, fazer um treinamento, 4.000. Então, se a gente for juntar tudo que tem nessa apostila, eles são prova disso, ó, tem tudo aqui. É muita coisa. Fora o que eu trago além. Dá muito mais que isso. Então, eu trago realmente uma experiência, né, de anos, não só de trabalho, mas de vida com agro, né? Minha história é no agro. Então, eu consigo saber exatamente os sentimentos que se passam. E aí eu quero te convidar, né, para estar comigo. Quantos que vale tudo isso? Hoje ele custaria 5.497, mas ele está por 12 de 384,79 para quem fizer esse pagamento agora. Quem está aqui, o seu Marco, ele foi da primeira turma. Então ele sabe que tem aumentado o valor, porque ele tem valor, né? Eu entrego muito. Eu entrego muito mais do que eu estou falando aqui para vocês, né? Então hoje está por 12 de R$ 384. Uma coisa que é bem interessante falar, assim, né? Quantos que você gasta de gasolina, de álcool, de diesel por semana? Quantos que vale? O seu Marcos mesmo uma vez falou, mas só você tem que trazer exemplos de quantos que vale um bezerro. 3, 4 bezerros paga o seu curso. Né? Seu Marco falou isso uma vez, não é, seu Marco? Quando você for vender o seu curso, você fala sobre isso. Quando você for fazer suas propagandas no Instagram, você fala quantos que vale um bezerro, 3 bezerros. É só fazer essa conta. E aí você vai ver que sai que você está
Meu Deus, nem sei como te falar do que você vai ter de retorno, né? Assim, em relação a quantos bezerros você vai ter de retorno. Então, é só pensar, mas eu quero colocar 2, 3, 4 pessoas, eu te garanto, o resultado que essas pessoas vão trazer para você vai ser extraordinário. Então, para grupos de mais de 2 pessoas, daí entra em contato comigo. A Bruna vai mandar aí o link no grupo, a gente vai mandar o link lá no grupo e aqui. Bruna, você está aí? Manda aí, o pessoal tem o link se vocês quiserem se inscrever agora. Essa turma, nós estamos no 7º encontro, são 12 encontros. E aí, 3 horas por encontro, dá um prazo, eu sempre falo assim, é uma vida memorável em 12 semanas. Você vai construindo essa vida memorável em 12 semanas. E essa turma está terminando agora, a próxima turma vai começar em junho, se não me engano, dia 11 de junho. Que é a segunda turma, não, a 5ª turma do programa Revelação Agro. Antes era Efeito Crescente Fértil, mas eu mudei para Revelação Agro, porque o Revelação é um treinamento que eu tenho há muitos anos. Inclusive a Sandra está aqui, já fez, a Eliette está aqui, já fez o Revelação. Então, ele há muitos anos, e eu transformei ele para o módulo online e focado no agro. Então, e aí, como todo mundo falava assim para mim, nossa, foi uma revelação, nossa, revelou um monte de coisa. Eu falei, eu vou voltar o nome ao nome original, que era Revelação. Porque as pessoas sempre falam isso, né? Me revelou muitas coisas, revelou... E aí eu falei, então é isso. Vai voltar o nome original, que já é um nome, é uma patente minha esse nome do Revelação. Então, ele foi só transformado para o online, mas tem muitas metodologias. Por exemplo, quando a Eliette fez, era de um jeito, agora já tem outras ferramentas, né, que eu vou evoluindo. Então, são 12 encontros para isso. Não sei se mandaram o link aqui. A Bruna mandou o link. Manda de novo, Bruna. E aí, se vocês, de repente, quiserem fazer em mais pessoas, entrem em contato comigo, tá? Estou à disposição para a gente conversar. Façam lá. E eu gostaria muito de vê-los na próxima turma. Agora eu quero abrir aqui para perguntas. Podem fazer perguntas sobre gestão de tempo, podem fazer perguntas. Quem precisar sair, já pode sair, mas quem estiver aqui, quiser Ninguém sai. perguntas, pode fazer. E olha, uma coisa que eles aprendem na dinâmica aqui do grupo é que, às vezes, a pergunta de um é a resposta do outro, né? É aquilo que o outro precisava ouvir. Então, estou aqui, podem fazer perguntas em relação à gestão de tempo, em relação a essas coisas que vocês explicaram. Fez sentido para vocês? Vocês entendem que esse é um caminho... Vocês já imaginavam isso ou é uma novidade em relação à gestão de tempo, ter que trabalhar a gestão das emoções, ter que trabalhar bem-estar e felicidade, implantar isso? Como que está isso para vocês? Fechou aqui? Porque eu só estou me vendo aqui grandona, mas eu não sei se... agora vai... Marisol, até como sugestão, a Bruna poderia colocar o meu contato para todos que estão assistindo. Se alguém quiser conversar mais, qualquer hora é só me ligar que a gente troca mais uma ideia, mais uma informação sobre o curso. Muito bem, obrigada. Aí, ó, Marco Rondon, lá no Instagram. Bruna, coloca aí no chat, fazendo favor, o telefone do seu Marco. Pode pôr todo mundo. Pode pôr o meu, da Raquel, pode pôr todo mundo. Todo mundo só tem coisa boa para falar. E o que a Marisol falou, que ninguém dorme durante o curso e nem depois, viu? Depois fica acordado pensando em tudo que ela falou, planejando, querendo executar aquilo. Muito bom. Seu Marco, ele não ia ficar sem falar alguma coisa. Ontem foi barra pesada. Não, ontem foi emocionante. A Raquel sabe como é que é. Eu já não dormia. Muito Diferente de você, aquela atividade de ontem, eu dormi demais. Jogou para fora, deixou lá, né? Deixei bem longe de mim
tudo que estava me incomodando. Tudo que estava me Raquel, incomodando. aqui É? está tão emocionante, tão bom o trabalho aqui. A hora que pega uma aula daquela, uma aula dessa de hoje, aí não dormir para quê? Perda de tempo. Não, tem que dormir. Tem que dormir. Tá bom, Ai, tem que dormir. um Bom, pouquinho de gente, cochilar fica bom, já Camila, recupera. Celso, Nivaldo, Raquel, Rafael, José, Thaís, Delúcia, Bruna, Pecuária Focada, Flávia, Rubem, Pedro, vocês têm alguma pergunta? Tá fechado aqui, não consigo vê-los. Tranquilo por enquanto. Tranquilo. Então tá. Gente, muito obrigada. Estou à disposição. Espero que essa aula tenha feito sentido. Como eu falei, eu acredito muito que as pessoas não estão nos lugares por acaso. Então, se vocês estão aqui, espero realmente ter contribuído, ter ajudado. E, quem sabe, vocês estarem conosco, né, comigo, outras turmas, quem sabe juntos, na próxima turma do programa Revelação Agro. Eu tenho outros programas também. Ó, quem não tem meu Instagram, curte lá, Marisol Vincense. Sempre eu estou postando algum vídeo, alguma coisa para ajudar, tá? Quem que falou aqui tem muito a agradecer. Nivaldo, que bom, Nivaldo. A Bruna colocou meu Insta aqui. E espero que vocês possam gerir de forma mais saudável o seu tempo para que tenha essa vida memorável aí no agro, tá? Que é possível. É possível. Dá trabalhinho, né? Dá uns trabalhinhos, mas é possível. Certo? Certo. Certinho. Beijos, Absolutamente. então. Façam lá agora, aproveita o desconto, porque vai ficar esse valor mais alto, hein? E ó, quantas cabeças de gado, quantos bezerros que dá, seu Marco? Dá 2 bezerros, Dois insignificante. bezerros. Gente, pelo amor de Deus, coloca seu gestor, o seu pai, seu filho. Você vai ver uma coisa. Você vai render. Meu Deus, nem sei quantos bezerros, quanto. Eu tenho cliente que fala exatamente isso. Depois do trabalho da Marisol, até as maçãs do algodão rendeu mais. Eu tive um cliente de Brás Norte, nessa época, sem chuva, sem brincadeira nenhuma. E o depoimento dele, tá? Ele fez na turma Raquel e o Marcos conheceu ele. Ele falou assim, Marisol, não chovia nas fazendas vizinhas, mas na minha fazenda chovia. Ele falou assim, era inacreditável, mas na minha fazenda chovia. Eu não passei problema de... Brás Norte teve a maior seca aqui perto. E tem depoimento dele, ele fala assim, eu não gosto nem de falar, ele falou assim, mas chovia na minha fazenda e nos vizinhos não. Então é isso, gente, é uma mudança de energia, vai mudando tudo. Certo? Beijo para vocês. E até a próxima. Gratidão mesmo pela participação de todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Até quarta-feira. Ó, nós vamos trabalhar, ó, todo mundo vai fazer no dia 1º, em dia feriado, e todo mundo quer estar junto. Vocês viram que é bom. Todo mundo quer estar junto. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau a todos.